bendizemos de todo o coração porque nos dás, ó Deus, o privilégio de nos reunirmos para estudarmos a Tua Palavra, para entendermos mais da Tua vontade para a nossa vida. Pedimos que Teu Espírito nos ajude a ter essa palavra de uma forma viva em nossos corações, Senhor. Ajuda-nos no entendimento, mentoreia o nosso entendimento, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos lá para Apocalipse. Capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Muito bem, irmãos. Nós começamos domingo passado a desvendar o mistério aqui do Apocalipse, quando o texto fala no versículo 18: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Nós mencionamos uma questão geográfica da cidade de Laodiceia. Ela ficava a norte de uma cidade que eu já esqueci o nome, sou ótimo para esquecer, se alguém anotou aí em Herápolis, que é da água quente. Ela ficava ao norte de Herápolis, onde nós tínhamos águas termais. Águas, como nós conhecemos aqui em Caldas Novas, que são conhecidas pelo seu poder terapêutico. Então, quando Deus fala para a igreja de Laodiceia e a repreende, ele diz: olha, quem dera fosses quente ou frio. O quente está se referindo a essa ideia de ser uma igreja que seja capaz de curar as pessoas que se achegassem a ela. Infelizmente, a igreja de Laodiceia não fazia isso. Ela acabava sendo uma igreja que gerava mais doenças. Pessoas ficavam muito mais enfermas naquela igreja do que eram curadas. Bom, então nós vimos esse primeiro aspecto. Mencionamos por alto, e hoje precisamos estudar isso, que a frase também diz: tu não és
nem quente, ou não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse quente ou frio. Se quente significa ser uma igreja curadora, por que frio? E aí nós vimos que a leste, a 16 quilômetros mais ou menos, se não falha a memória, ficava uma outra cidade de Laodiceia, próxima a Laodiceia, que é Colossos, obrigado. Era tão fácil, era só lembrar da TV Colossos. Eu sou péssimo para gravar geografia, oh meu Deus. Que era uma cidade conhecida pela qualidade das suas águas potáveis. Nós temos um paralelo também aqui no Brasil, que é o circuito das águas em Minas Gerais. A qualidade das águas que há ali naquelas cidades. Principalmente, talvez a mais famosa, seja de São Lourenço. Então Deus olha para a igreja de Laodiceia e disse: quem dera pelo menos você fosse frio, como é a água potável que vem de Colossos. Qual era a questão agora do Senhor? Tudo bem, vocês não curam ninguém, mas vocês revigoram alguém. Quando você está cansado na sua caminhada, quando você já batalhou um tanto, terminou seu dia cansativo, qual é a primeira coisa que você quer? Um copo de água fresca. Um copinho de água fresca. Tá vendo? Eu preciso disso aqui constantemente, ainda mais para curar uma ressaca. O jantar, o jantar foi bom. Eu saí de lá mais de 1h da manhã. Eu aqui ainda na ressaca. Nada como uma água fresca para te revigorar. Ontem mesmo eu tive um dia muito cansativo. Meu dia ontem foi cedo. Eu tive que ir para o Guará para dar aula lá no nosso polo da CB. E a aula era de 8 da manhã a 1 da tarde. Eu saí de lá, tive que passar na feira, pegar um açaizinho, claro, básico. Cheguei em casa, quando eu estou vendo um engarrafamento medonho aqui na IPTG, porque teve um acidente brabo, que até helicóptero teve que pousar lá na IPTG para socorrer a vítima. E o meu tempo passando, cheguei em casa correndo para almoçar rapidamente, que 2h30 eu tinha que estar aqui, para terminar a jornada de batalha espiritual. Aí fomos de 2h30 até quase 6 horas. Em vez de 5h30, o negócio de estender um pouco mais aqui. Aí 8 horas era o nosso jantar. Cheguei em casa pregado. Aí fui para o quarto, apaguei as luzes. Fiquei lá descansando. Aí Josi entrou, viu que eu estava só o bagaço da laranja, a capa do Batman. E ela disse assim: hoje você está arrebentado. Eu disse: hoje eu estou moído. Como é que você vai para o jantar? Eu olhei para ele e disse: você sabe que basta eu tomar um banho que acaba todo o meu cansaço ou sono. E é verdade, eu sou aquele cara que não pode tomar banho tarde da noite. Entendeu? É por isso que eu até evito tomar banho. Essa é uma piadinha besta. Todo dia eu tomo banho. E aí, depois de descansar 1 hora lá no quarto, foi pro chuveiro, tomei um banho fresco, pronto. Estou revigorado. Aí fui pro jantar, foi uma bênção, uma coisa linda do mundo, e até mais de 1h da manhã lá, porque a água fresca, ela tem esse poder de nos revitalizar. E o que é que Deus está dizendo agora para a igreja de Laodiceia? Vocês deveriam ser assim. Pessoas
que chegam cansadas, pessoas que estão exaustas da sua luta, na sua vida, às vezes machucada com a própria igreja, às vezes machucada com a vida, às vezes machucada nas suas experiências relacionais. A igreja deveria ser pelo menos esse lugar frio. Entenderam agora o que é frio? Tem nada a ver com espiritualidade. Se você ora muito, ora pouco, se você vai muito à igreja ou vai pouco, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que a igreja faz na vida das pessoas. E a nossa questão é: será que nós conseguimos ser igreja nesse sentido? De sermos água fresca, revitalizadora para a vida das pessoas? Com certeza não. Porque, a exemplo da igreja de Laodiceia, nós estamos misturando a água quente com a água fria e está gerando vontade de vômito nas pessoas e não a vontade de ser saciada na sua sede. A cada dia que passa, mais as pessoas estão se enojando do evangelho que está sendo pregado. Ele não é mais reconfortante, no sentido de lembrar o homem que há a ira de Deus, mas há uma graça de Deus ofertada em Jesus. Não, o evangelho não anuncia mais isso. Ele se tornou uma coisa banal. E daí muitos estão ficando enojados. Há um estudo, eu não lembro de que ano exatamente, do Instituto de Pesquisa da Religião no Rio de Janeiro, do ISER, de que a tendência evangélica no Brasil é uma reviravolta nos próximos 20 anos. As pessoas estão começando a se cansar desse evangelicalismo pregado. E algumas dessas previsões do ISER já se manifestaram no último IBGE. O grupo evangélico que mais cresceu no país na última década foi o grupo dos desigrejados. Eles cresceram 14, alguma coisa por cento em uma década. A Assembleia de Deus foi em segundo lugar. Pela primeira vez, a Assembleia de Deus ficou em segundo lugar. Ela cresceu só 10, alguma coisa por cento. Ou seja, os desigrejados são maiores. E segundo essa pesquisa do ISE, a tendência é piorar. Por quê? Porque o evangelho que se prega não é reconfortante para aquilo que o homem realmente precisa. Nós estamos pregando um evangelho que não trata daquilo que é o problema da sede humana. Então, quando eu prego um evangelho que não é o problema da sede humana, essa sede vai continuar. No primeiro momento, é muito bom, muito eufórico. Imagine você com muita sede, uma sede mesmo. E ao invés de você tomar uma aguinha fresca, você vai lá tomar uma Coca-Cola. Qual é a sensação? No primeiro momento parece que a sede passou. Daqui a pouco você quer mais uma Coca-Cola. Aí de repente você descobre que só está enchendo o bucho de Coca-Cola e a sede não vai embora. Porque só a água tem esse poder restaurador de entrar no nosso corpo, equilibrar o corpo daquilo que ele está reclamando da sede. É a mesma coisa na igreja. O cara entra com a sede dele, ouve uma pregação que não trata do problema da sede dele, e a Coca-Cola de púlpito que estão oferecendo por aí, que no primeiro momento parece ser gostoso, e depois se descobre
com um monte de rato na garrafa. Ainda que não tenha um rato. Não há ninguém em sã consciência que diga que Coca-Cola faz bem para a saúde. Ninguém. É gostoso? Para milhões de pessoas é gostoso. Até uns 10, 11 meses atrás eu fazia parte da turma que é bom. Ele era daquele assim, você não vai beber, que bom que sobra mais pra gente. Aquele ratinho foi santo, eu vou dizer para você. Eu não quero nem saber se aquilo foi verdade ou não, mas só o fato de ter visto aquele ratinho naquela garrafa, eu tomei um nojo da Coca-Cola, que colaborou com tudo que Josi já vinha pegando no meu pé. Então eu abandonei a Coca-Cola. E a maioria dos refrigerantes. Hoje refrigerante é um negócio bem. Hoje eu opto pelo suco. Fiz uma mudança boa na minha vida. Parece bom, parece gostoso. A igreja vai lá, prega esse evangelho Coca-Cola. Tem até um estudo bem interessante no livro, publicado pela Fonte Editorial. O título é um barato: Jesus vai ao McDonald's. É o nome do livro. Jesus vai ao McDonald's. Que é essa ideia da igreja consumista e que consome aquilo que faz mal. Mas ela acha gostoso. Ela acha muito bom. Só que chega um momento que você começa a perceber o prejuízo de que você não está bebendo água. Água fresca. E aí a igreja deixou de cumprir o seu papel. Uma das promessas de Jesus para a igreja é que quando ele subisse aos céus, ele enviaria o Espírito Santo. E ele diz no Evangelho de João que quando isso acontecesse, seriam rios de água viva fluindo pela igreja. As pessoas têm contato conosco, elas não percebem nem um pinguinho da água. Elas não conseguem sentir nem um pingo de água viva fluindo da gente. Por quê? Porque talvez esteja faltando primeiro para a gente mesmo, a gente já não tem. A gente está cheio de porcaria para oferecer para os outros. Era o problema da igreja de Laodiceia. Ela não é uma igreja fria, ela não oferece revitalização para ninguém. Ela não é reconfortante no seu encontro com Deus. Por quê? Porque a água que ela oferece está corrompida. A água está suja. A água está cheia de bactéria. Vai ajudar como? Então, entenda, isso nos chama de volta a responsabilidade de pregar o Evangelho na sua pureza. Um Evangelho que não tenta enganar o homem naquilo que é o problema da sede dele, como as pregações hoje fazem. Não, o seu problema é financeiro, o seu problema é seu casamento, o seu problema é sua saúde. Não, cara, o nosso problema não é esse. O nosso problema é que nós, por natureza, estamos condenados ao inferno. Todo homem nasce com o destino certo, o inferno. Então esse é o problema da sede que está no homem. E o Evangelho é a água que de fato revigora esse homem quando alcança o seu coração. A igreja de Laodiceia esqueceu isso. Por isso ela não é uma igreja nem quente, ou seja, não cura ninguém. Ela não é uma igreja fria. Ela não revitaliza ninguém. Percebe? De um lado, pessoas doentes não são curadas. De um outro lado, pessoas que ainda não estão doentes, mas precisam ser revigoradas.
E a igreja não faz nenhuma coisa nem outra, porque ela comprometeu a essência do que ela ensina, ela comprometeu a essência do Evangelho com a mistura das coisas. Daí o texto diz, versículo 18, finalzinho: quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Lembra que nós falamos semana passada que o abastecimento de água da cidade de Laodiceia vinha dessa cidade ao norte de Herápolis, onde eram águas termais. Os malucos, até aqueles engenheiros, eram muito bons da cabeça. Parecem uns engenheiros aqui no Brasil. Tem umas obras aqui no Brasil que, rapaz, eu queria entender a cabeça desse engenheiro. Essa aqui na IPTG, ali perto da altura do Vicente Pires, aquele viaduto lá, até agora não entendi a inteligência do engenheiro que fez aquilo. O cara, em vez de eles pensarem, vamos buscar água em Colossos, fazer o nosso aqueduto, né, para trazer água de Colossos, não, eles fizeram para buscar água de Herápolis, que era quente, para abastecer a cidade. Quer dizer, já não dá para entender, né? Aí tinha outro problema. Quando essa água vinha até a cidade, ela chegava morna. O trajeto não era suficiente para esfriar a água. E outro problema: a água vinha com um monte de substâncias químicas que eram corrompidas nesse processo. Não sei se chama esse termo corrompido em química, alguma coisa assim. E a água chegava cheia de metais na sua composição, e quando você bebia, dava vontade de vomitar. Ah, que coisa doida. Por isso Deus está dizendo: porque tu não és nem quente nem frio, o teu trajeto está corrompido, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus dizendo: eu estou que nem os moradores de vocês aí. Você imagina a reclamação que devia ter naquela cidade por causa disso. Agora Deus diz: eu também estou reclamando, porque vocês se tornaram difíceis para mim. É a única igreja que em todo o Novo Testamento nós ouvimos dizer que Deus está a ponto de vomitar. Nem a igreja de Corinto, irmãos. Outra igrejinha problemática. Corinto, nós temos, Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto, para tratar da igrejinha problemática de Corinto. Nem ela, em toda a sua glória pecaminosa, conseguiu provocar a ira de Deus de tal forma a ponto de Deus dizer: estou a ponto de vomitar vocês. Você imagina que a igreja de Laodiceia. Agora, por que essa igreja não tinha poder curador ou revitalizador? Observe como ele trata isso. Versículo 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. 2 graves pecados faziam com que essa igreja se tornasse uma igreja insuportável a Deus. Primeiro, uma igreja que colocou a sua riqueza naquilo que não é Deus. A cidade de Laodiceia, ela era conhecida por ser uma cidade rica
e que tinha duas coisas lá que tornavam a cidade bem conhecida e rica. Primeiro, as roupas que eles faziam lá. Coisa de primeira, coisa fina. Segundo, um colírio que eles desenvolveram para pessoas com problema na vista. Então ela era conhecida por essas duas coisas. É que nem quando você vai lá para Minas, ali naquela região de São Paulo, de Águas de Lindóia e tal, você falou de roupa, Jacuti, Monte Sião. Você falava de roupa, agora no caso aqui, roupa fina. O Jacuti ainda Monte Sião depende. Você falava Laodiceia. E a igreja, parece, pelo que dá a entender na palavra de Jesus a essa igreja, ela colocou o seu coração nessas riquezas. Quem é Deus para essa igreja? Alguém que vem para curar o problema do homem com Deus? Não. Alguém que vem para revitalizar o homem sem Deus? Não. Alguém que existe para que eu alcance os meus sonhos. Eu fico imaginando o inário litúrgico daquela igreja. O sonho de Deus é amar ou morrer. Não desista, não pare de lutar. Você está entendendo o problema? Eu olho para a minha sociedade e digo assim, nossa, minha sociedade é rica. E em vez de eu entender que Deus não dá a mínima importância para isso, e em vez de eu colocar meu coração em Deus, eu coloco meu coração na riqueza social. Eu começo a buscar as coisas que estão no meu mundo, e Deus apenas é o meu santo protetor, meu amuleto da sorte, o gênio da lâmpada, alguma coisa nesse nível. Deus existe para que eu alcance aquilo que eu almejo. Eu sou rico, sou abastado, estou cheio do dinheiro, não me falta nada. E quem é Deus para essa pessoa? Quem é Deus para uma igreja assim? É uma igreja que perdeu total noção de quem é o seu Deus e do porquê o seu Deus a chamou como igreja no mundo. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas sobre uma situação que aconteceu aí, ou vai acontecer. Uma igreja na nossa região contratou um pastor bem conhecido. E a média salarial dessa igreja é de 30 mil. Só um detalhe, essa igreja é rica. Podre de rica. Perderam a noção, cara. O pastor que está indo perdeu a noção do chamado. Nenhum pastor é chamado para ganhar isso, porque isso é ostentação. A igreja perdeu a noção em oferecer um salário desse que poderia ser usado de forma muito mais interessante no reino de Deus do que dá para uma única pessoa. Os caras perderam a noção.
Nesse caso específico que eu estou mencionando, o que é triste é que é uma igreja que critica a teologia da prosperidade. Bom, agora virou hipocrisia. Porque eu critico o que os teólogos da prosperidade dizem, mas eu pratico coisas semelhantes a eles. Qual é a lógica, geralmente, que eu ouço de pessoas que tentam defender esse tipo de coisa? Não, pastor, essa igreja tem muitos empresários. Então eles querem que o pastor ganhe, pelo menos assim, o pastor deles tem que ganhar muito bem. Você entendeu qual é o princípio? Não é um princípio bíblico. É que eu, empresário, rico, não posso ter um pastor que ganhe menos do que 30 mil. Você está entendendo a lógica? Ela é humana, ela é social. Ela não é bíblica. Nós estamos ricos. Nós perdemos o foco de Deus. Há igrejas que fazem suas reformas constantemente para manter a sua beleza estética, exterior, a beleza do seu edifício. Perderam a noção. Uma igreja da Assembleia de Deus aqui na Hélio Prates, do Ronaldo Fonseca, quando eu ia trabalhar na faculdade evangélica, era um tempo que tinha cara de igreja. De repente começou uma reforma. Não tem mais cara de igreja. Tem cara agora de algum centro empresarial, alguma coisa assim. Mudou a perspectiva. E eu digo, qual é o seu Deus, cara? Eu não estou te entendendo. Não estou entendendo. Uma das coisas que eu gostava da igreja que eu pastoreava em Tietê era a estrutura do prédio. Um templo simples, bem feito, bem arrumadinho, aconchegante, bem simples. Sem ostentação de nada. A gente perdeu noção. Totalmente. Porque a gente acha que está rico. Entenda esse princípio básico: quando coisas se tornarem mais importantes que pessoas, a igreja se tornou como Laodiceia. Quando coisas numa igreja forem mais importantes do que pessoas, ela se tornou como Laodiceia. Estamos ricos e abastados. Nosso primeiro sério problema. Segundo sério problema: não preciso de coisa alguma. Autossuficiência. É de lascar. Quando uma igreja acha que ela não precisa de mais nada nem ninguém, ela tem o suficiente para fazer o que ela quiser. Quando ela não consulta mais a Deus sobre as decisões que vai tomar. Quando as decisões são tomadas apenas de forma humana. E isso quando não são tomadas de forma meritocratória ou meritocráticas, ou seja, baseado no mérito da pessoa ou do grupo. Entenda, o fato de Deus nos dar recursos não quer dizer que podemos usar os recursos como julgamos. Nós temos que ter convicção de que princípios básicos da fé estão sendo respeitados. Pessoas são mais importantes que coisas.
Então nós não temos que tomar decisões por nós mesmos, mas nos perguntarmos de que forma Deus é honrado, Deus é glorificado com as decisões que tomamos, porque nós não vivemos para nós mesmos, nós não vivemos para nos atender, para nos satisfazer. Então é difícil. É difícil. As pessoas têm me perguntado: pastor, quando é que a gente vai para o hotel? Não sei ainda. Eu ainda não estou em paz com essa questão. Eu entendo que precisamos sair daqui, mas eu não estou em paz com isso. Não com a ideia de sair daqui. Para onde iremos? Não está claro para mim ainda que essa tenha sido a resposta final de Deus. Vamos bater o martelo. Pá, pronto, vamos atrás do... Aí alguém pergunta: mas a igreja tem dinheiro? Tem, irmãos. Graças a Deus, os irmãos têm sido fiéis na contribuição dos seus dízimos e ofertas. Eu nem gosto de falar isso, porque quando eu falo no mês seguinte, o pessoal para de falar dízimo e oferta seguinte. Eu vou de pecador. Não, a igreja tem sido fiel, então há caixa para isso. Mas a minha pergunta é: será que realmente é isso que Deus quer? E aí começam a surgir situações, pessoas que precisam de ajuda. E a minha pergunta é: realmente esse dinheiro que Deus tem nos dado é para isso? Então, enquanto eu não estiver em paz, eu não tomo uma decisão, entenda. Quando a igreja começou lá atrás, a gente dava o nosso dízimos e ofertas, a gente pegava o dinheiro e mandava o pessoal para Recife para fazer cursinho. Era assim que a gente fazia. Então nós não tínhamos preocupação, a gente não tinha que pagar aluguel, nos era cedido o espaço de uma sala lá no IMPA, como a gente parecia uma sociedade secreta. Agência secreta de Jesus. E quando a gente ia fechar as portas do IMPA, ainda era um problema, porque eu estava já vestido com a veste litúrgica. Aí quem passava na rua via fechando aquela porta com aquele cara, né, que nem padre, e assim: Jesus amado, o que é esse negócio? Que seita é essa? Ok, nós pegávamos e ajudávamos pessoas a irem para o cursinho, nós queríamos abençoar a vida de pessoas. E aí precisamos sair, porque havia crescido e havia necessidade de tornar visível a igreja. Mas naquela época tínhamos pouco. Hoje a igreja já tem uma arrecadação razoável, mas a pergunta é: para que Deus está dando isso? Eu ainda não sei. Para investir em quê? Igrejas ricas e abastadas, que são autossuficientes, elas não querem saber exatamente o que Deus quer que se faça com o dinheiro. Elas simplesmente decidem na luz da sua cabeça que tem que fazer isso e faz, pronto. Eu não sei se porque Deus tem me ensinado nesses anos que quando Ele me manda algum recurso a mais é sempre para compartilhar com alguém. Eu já contei para vocês aquela experiência da oferta que eu ganhei, que veio muito mais do que a gente esperava, eu e Josi, e aí nós olhamos um para a cara do outro e dissemos: bom, para quem é que isso aqui vai ser agora? Porque veio a mais do que precisávamos. E naquela semana mesmo apareceram 2 pessoas. Nós queremos saber onde Deus quer que usemos o dinheiro. Nós não somos autossuficientes. Não somos nós que dizemos para Deus onde vamos aplicar. Nós não somos consultores de Deus daquilo que temos que fazer com os recursos da casa dele. Eu vou dar uma consultoria para Deus onde ele deveria aplicar esse dinheiro. Não é assim que funciona. Só que na maioria das igrejas é assim que funciona. As pessoas usam o que Deus envia à igreja de acordo com seus corações e não de acordo com o coração de Deus. Então elas se tornaram igrejas autossuficientes. Elas nem precisam mais do Senhor.
mesmo podem definir o que querem fazer. Então Deus olha para essa igreja e diz: olha, vocês têm dito que estão ricos e abastados e não precisam de coisa alguma. Sabe qual é o problema disso? É como disse aquele filósofo contemporâneo: sabe nada, inocente. Você não é nada disso, você não é rico e você não é autossuficiente. Você é infeliz, miserável, pobre, cego. Por causa de não ter o foco em Deus, ou no verdadeiro Deus, e por causa de sua autossuficiência, a igreja não percebeu que ela era uma igreja iludida. Totalmente iludida. Essa não é a tua realidade. Você não é rico coisa nenhuma. Você não é autossuficiente, coisa que você apenas acha que é. Ilusão. Vocês acham que fazer aqueles aquedutos na cidade foi barato? Trazia água. Foi barato. E o benefício? A tragédia. A água era ruim pra caramba para beber. E nem servia para curar, porque já chegava morna e cheia de metais. E a igreja? Vocês acham que o que vocês têm é uma bênção? A maneira como vocês vão viver, vocês acham que é uma bênção? Vocês não passam de iludidos. Cara, a pior coisa que tem é a gente ser iludido. Eu não estou falando iludido pelo outro, é a gente se iludir. É a gente viver o fantástico mundo de Bob. A gente acha que o mundo é daquele jeito. A gente acha que a igreja é daquele jeito. É o fantástico mundo de Bob. E o duro é que tem gente que entra no mundo de Bob e nunca vai sair do mundo de Bob. Não consegue encarar a realidade. Deus está dizendo: vocês não são nada disso. Vocês não passam de uma igreja infeliz. É duro, tem um monte de gente descobrindo a sua infelicidade na igreja ultimamente. Por quê? Porque a igreja não cura, a igreja não revitaliza, depois de um tempo ela descobre que tudo que ela teve na igreja não passou de euforia. E é o que mais a gente tem visto hoje, são crentes eufóricos. Só alegria. E depois estão lá para baixo, deprimidos. Depois estão lá abatidos, destruídos. Por quê? Porque se iludiram. Não foram honestos consigo mesmo do que estava acontecendo no seu coração. Não foram honestos do que estava acontecendo com a igreja. Efetivamente, eu pastoreei 3 igrejas: Lusiânia, Tietê e a Episcopal. A de Itapeva eu era auxiliar, não era responsável pelas maluquices da igreja. Em todas as 3 igrejas que eu pastoreei, essas igrejas cresceram.
E eu nunca tive que lidar com divisão de igreja, racha de igreja. Itapeva, onde eu fui auxiliar, que eu pedi para sair, em julho de 98, comuniquei ao titular, procura outro auxiliar que eu estou fora, a gente não fala a mesma linguagem. Eu vi aquela igreja rachar 2 anos depois. Por que divide? Por que racha? Porque são igrejas iludidas. Elas pregam ilusão. E uma hora a ilusão cansa. A ilusão cansa. E aí, quando a ilusão cansa, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente vai lá e dá mais uma injeção de outra ilusão, porque tem gente que gosta de viver iludido, nunca aprende. São aquelas pessoas que eu costumo dizer que quando sai de uma igreja doida, vão para outra igreja doida, ou seja, trocam 6 por meia dúzia. Ou a ficha cai. A ficha cai. E aí acaba a ilusão. E aí a pessoa tem que aprender a andar com o pé no chão. Como nós não pregamos nenhuma ilusão para vocês aqui, então é difícil uma igreja como a nossa rachar. Vocês não são iludidos. Não há nenhuma palavra que diga que você é lindo, maravilhoso, Deus te ama. Não. Você não é iludido. Daí eu tenho achado o máximo o avental, o outro pessoal que estava trabalhando, amei. Quem estava lá no jantar, o avental estava escrito assim: sou um miserável pecador. Eu sou a episcopal. Amei aquele avental. Ok, essa é a nossa realidade. Ninguém aqui está iludido. Você só está numa igreja como essa porque ou você ama o Senhor de verdade, ou você está curioso com essa igreja. Mas iludido você nunca vai poder dizer que está. A igreja da Odisseia, coitada, era iludida. Veja como a gente se ilude com tão pouco. A gente se ilude com a beleza da igreja, a quantidade de membros, a opulência dos nossos departamentos, até a cidade que a gente mora. A gente se ilude. O bairro. Que bairro é a sua igreja? Graças a Deus que em Brasília não tem bairro. Ah, meu Deus! Quanta ilusão! Quanta ilusão! Qual é a realidade que eles não querem enxergar? É que eles são miseráveis. Não há glória naquela igreja. Não há vida naquela igreja. Não são agradáveis a Deus. São miseráveis. E a pseudo-riqueza que eles têm, o texto diz: vocês são pobres. Vocês são pobres. O que é pior, aí ele pega as 2 coisas da riqueza da cidade. Vocês são cegos. Por que ele usou essa expressão, vocês são cegos?
Qual era uma das coisas que tinha na cidade? Colírio. Eles se enchiam de orgulho por causa do colírio de Laodiceia. Um colírio que curava, eles prometiam curar mundos e fundos com aquele colírio. E tendo o colírio, vocês são cegos. Não está ajudando muito o colírio de vocês. Qual era a outra coisa que eles se enchiam? A indústria têxtil. Obrigado por essa palavra, indústria têxtil. Ele diz: e vocês são luz. Uma baita de uma indústria têxtil conhecida, né, no mundo romano pela qualidade das roupas. Vocês estão luz. Do que adianta? Acho engraçado como Deus pega essas coisas sociais para dizer: vocês estão iludidos mesmo. Vocês estão tomando a sociedade como uma referência da verdade de vocês e vocês estão perdidos. A partir então do versículo 18, o Senhor traz o conselho dele para aquela igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Deus oferece a essa igreja uma oportunidade de arrependimento. Deus dá a essa igreja a oportunidade para se arrepender. É aí que eu digo que eu não entendo o amor de Deus, compreende? Você compreende como o amor de Deus é algo realmente constrangedor? Ele acabou de dizer que ele está irado. Ele acabou de dizer que ele está a ponto de vomitar porque ele não aguenta mais essa igreja. E a despeito disso, ele ainda dá a oportunidade de se arrepender. Quando você começa a compreender então a dinâmica da ira de Deus e a grandeza do seu amor, não tem como você não ser constrangido pelo amor de Deus. Deus estava irado com cada um de nós e talvez esteja ainda irado com aqueles que aqui não tenham conhecido ou aceitado a Jesus na sua vida. Você não conta com o amor de Deus na tua vida, você conta com a ira de Deus sobre a tua vida. Mas a despeito dele estar irado contra você e disposto a te mandar para o inferno, ele é capaz de amar. Vai entender o negócio desse. Cara, quando eu estou irado com alguém, a ira conduz um monte de pecados. Depois eu me arrependo, mas já é tarde. Eu já falei o que eu queria falar, já dei na cara de quem queria bater. Deus não, Deus está irado. E Ele simplesmente é capaz de oferecer a oportunidade de arrependimento. Agora aqui ele coloca 3 questões básicas para a gente repensar o nosso arrependimento. A partir do versículo 18, o Senhor instrui sobre o nosso arrependimento. E, nos permitindo o Senhor, veremos isso a partir do próximo domingo. Amém?